Maria do Rosário Neves Pereira Correia Machado nasceu a 19 de julho de 1969 em Lisboa. Doutoranda em Estudos Culturais na Universidade do Minho e de Aveiro, licenciada em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em 1995, com a classificação de bom com distinção. Em 2002, termina uma pós-graduação em Gestão de Centros Urbanos, promovida pela URB, no âmbito da qual efetuou estágios em Londres e Turim. Conclui a pós-graduação em Turismo, Ordenamento e Gestão de Território em 2006. Desde 1 de julho de 2021, assume funções de diretora do Departamento da Cultura da Câmara Municipal de Amarante e tem sob a sua responsabilidade a gestão da dinamização de vários projetos e equipamentos, nomeadamente o Museu Municipal Amadeu Sousa Cardoso, um museu de referência da arte moderna e contemporânea. O seu percurso profissional principia por terras de Moçambique em 1996 numa ONG suíça. Em 1997 aceita o desafio de coordenar tecnicamente o projeto Pacto Territorial para o Emprego do Val de Sousa. Integra, no ano de 2001, o quadro de pessoal da Val de Sousa, Associação de Municípios do Val de Sousa, como coordenadora do Gabinete de Apoio Técnico e Desenvolvimento. Esteve envolvida na concepção e desenvolvimento de vários projetos, designadamente o Val de Sousa Digital e a Rota do Românico no Val de Sousa. Maria do Rosário Neves Pereira Correia Machado, mais conhecida por Rosário Correia Machado, é natural de Lisboa, mas toda a sua família é oriunda da Beira Baixa. Como é que veio parar ao norte? Ao norte. Como é que veio parar ao norte? Engraçado, toda a minha família é da Beira Baixa, de uma aldeia que se chama Fratel. Eu tenho uma particularidade, eu e os meus irmãos temos uma particularidade engraçada que é sempre motivo de comentário, porque nós somos filhos de 5 gerações seguidas de primos que casaram, não primos direitos, apesar de ter havido uma geração de primos direitos, mas temos muita consanguinidade na família. Apesar de sermos beirãs, e eu sou beirã de toda a minha essência, nunca vivi na aldeia dos meus pais, vivi em Lisboa, vivi em Lisboa, porque os meus pais foram muito novinhos para Lisboa, como quase todos os beirões, o fluxo migratório era com Lisboa. É muito interessante depois a minha vinda para o Norte. A minha vinda para o Norte foi depois da minha licenciatura, de eu ter vivido e estudado em Coimbra, de ter voltado a Lisboa novamente, à casa dos pais, que entretanto na altura viviam em Palmela, e surge por uma feliz coincidência a possibilidade de eu vir trabalhar, tinha alguns amigos no Norte, até porque eu estou ligada ao movimento TZ, e surge a oportunidade de vir para o Norte trabalhar e haver a possibilidade de vir trabalhar. E eu lembro-me que na altura, a primeira vez que assinei o contrato foi no dia 18 de maio, nunca mais me esqueço, de 1997, e na altura lembro perfeitamente que vinha por 2 anos e depois ia outra vez para Terras de Sul. Entretanto, tive a feliz coincidência de conhecer o meu marido e acho que já é o sítio, já sou muito mais do Norte do que da Beira, do que de Lisboa, do que de Palmela. Portanto, foi o responsável por isto tudo, foi não só o desafio de vir trabalhar para cá e depois de ter conhecido o meu marido, que é um pacense assumido, e de ter assumido desde o início que não queria sair de Passos de Ferreira, e portanto há 20 e muitos anos que já cá estou. Muito bem. Para os estudos superiores, voltando um bocadinho atrás, escolheu Coimbra, onde se licenciou em Sociologia. Sim. Essa escolha? A Sociologia não foi a primeira escolha. A minha dúvida, e como muita gente até porque Sociologia na altura ainda estava a entrar, já havia os estudos sociais, mas a Sociologia ainda era muito recente em Portugal, ainda tinha um caminho novo em Portugal.
e em Coimbra, nomeadamente. Eu sou do 3º ano do curso de Sociologia, sou o 3º ano que há Sociologia na Faculdade de Economia, mas sempre foi uma área que me apaixonou. Eu comecei por ter muitas dúvidas e achar que ia para belas artes, para desenho, para escultura, por aí. Ainda fiz uma entrada nessa área das belas artes, mas depois rapidamente percebi que não era por aí, e portanto o que era filosofia, pensamento crítico, acho que não fui para filosofia porque na minha altura o destino era quase só o ensino e eu achava que não tinha vocação para o ensino, era muito nova e nas minhas dúvidas, e portanto sociologia era algo que me fascinava. E Coimbra teve exclusivamente a ver com o facto da minha irmã mais velha, nós somos 3 irmãos e somos muito unidos, a minha irmã e temos muito pouca diferença de idade, a minha irmã mais velha estudava já medicina em Coimbra e, portanto, fosse para o que fosse, eu tinha que ir para o pé dela. E, portanto, a escolha de Coimbra não teve a ver. O curso sim, foi uma opção, mas a escolha da universidade foi porque eu queria ir para o pé da minha irmã mais velha e, portanto, por isso fui ter a Coimbra. Mas provavelmente tinha uma veia artística? Sim, acho que ainda hoje tenho. Sim, mas o pensamento crítico ali, sim, as dúvidas aliviavam-na mais? Sim, foi por aí. A passagem por Moçambique, o que é que mais a marcou? A passagem por uma experiência, não só por Moçambique, mas por uma experiência com a qual eu estive, foi altamente transformadora. É engraçado porque eu não tenho muita capacidade de memória visual, e acho que por isso é que sou uma artista visual muito incompleta, porque me falta a memória visual, ou não, é uma lacuna minha, mas tenho uma memória olfativa muito apurada. Ainda hoje tenho memórias olfativas de Moçambique. Moçambique foi uma experiência muito interessante, para já porque era jovem, tinha acabado de me licenciar, tinha feito na altura o certificado para formadora, portanto ainda as coisas estavam muito a iniciar esses processos. E houve a oportunidade de estar em Moçambique, estive lá perto de 3 meses, e mudou muito. Ainda hoje, se há momentos, a vida é-nos feita por marcos que nos fazem mudar e crescer e tomar e construir a nossa maneira de ser. E Moçambique é sem dúvida um forte marco na minha vida. Para já porque eu chego a Moçambique, o meu irmão mais novo estava lá a trabalhar, ainda hoje está lá, mas quando chego a Moçambique é num período crítico, porque eu chego a Moçambique em 96 e é na altura que ainda a ONU-MOS tinha saído há pouco tempo, há relativamente pouco tempo de Moçambique, portanto Moçambique ainda estava num processo inicial da sua construção, ou seja, estava na fase inicial da sua construção de processo democrático. E todos nós sabemos, até porque somos um processo de recente democracia e levamos 50 anos, quase 50 anos, mas eu estive no processo inicial de um país que estava a nascer para a democracia, porque tinha passado um processo de pacificação, do acordo de paz, tinha estado com a intervenção da ONU, com o contingente da ONU-MOS, e isso era tudo uma novidade muito grande. Sendo eu socióloga, e assumidamente ainda hoje me assumo como socióloga, tudo para mim era despertar. E depois foi um despertar também muito na dimensão humana e de alguns preconceitos, não críticos, mas preconceitos, não no pior, aquilo que são conceitos que nós temos e que fomos formando e até na minha investigação e como estudante de Sociologia e licenciada em Sociologia, que chegam a Moçambique e são todos desmontados. Desde as questões do racismo, desde a questão havia coisas muito interessantes, que era o toque, os africanos, e nomeadamente naquela área, mas é uma questão cultural africana e tribal, eles não têm pudor em olhar.
eles olham-nos de cima a baixo, sem pudor nenhum, com toda a naturalidade. E, portanto, todas essas questões quase que para nós europeus e da velha Europa é tudo a reserva, tudo isso é muito controlado. Quando chegamos a uma cultura destas em que tudo é desmontado, eu tenho o cabelo aos caracóis, sempre tive, mas o meu cabelo é muito fofinho, é claramente fofinho. E elas adoravam, eu ia na rua e paravam e adoravam mexer no cabelo. E ainda hoje não gosto muito que me mexam no cabelo. E, portanto, primeiro que eu fosse percebendo o que é que estava a acontecer e que isto era uma questão cultural, que eu tinha que ter uma atitude diferente, não podia ser tão reativa. Isto coisas muito simples, mas que mostra, de facto, esta mudança, este choque cultural. E depois outros choques culturais. Eu estive em alguns processos de desenvolvimento e um deles tinha a ver com formação, e nós tivemos sempre este conceito de que se não soubermos, dizemos que vamos ver melhor, ou seja, de não assumir a fragilidade. E sendo eu nova ainda, portanto, naquela coisa de não assumir, ou de dizer com cautela, para eles, todos eles me avisavam e diziam: Rosário, tu não podes dizer que não sabes, dizes que sabes tudo, diz qualquer coisa, porque eles pegam nessa fragilidade dos europeus, e neste caso dos portugueses, porque há muito ainda essa questão, e não podes nunca dizer que não sabes. Eu assim acabadinha de licenciar, de estar lá, foi assim muito engraçado. Tenho imensas histórias, mas isto para vos dizer que muitos dos meus preconceitos foram completamente por água abaixo ou alterados com o facto de eu lidar de forma muito profunda com isso. Eu lembro-me que dava formação ao lado de uma mesquita, e alguns dos meus alunos eram árabes, indianos, árabes, porque depois há toda esta mescla cultural que é muito interessante, e que a dada altura eu estava a dar aulas e eles começavam e paravam para rezar, porque ouviam um chamamento árabe e rezavam. Portanto, isto ajudou-me a ser muito mais tolerante, a perceber que há coisas, esta riqueza cultural faz também que haja transformação em nós. Portanto, Moçambique foi assim um marco muito grande na minha vida. Para além disso, é muito bonito. Moçambique é lindíssimo, é um país riquíssimo, riquíssimo culturalmente, de natureza. Eu tive o privilégio, eu estive em Maputo, em Inhambane e em algumas cidades ali perto que não estavam muito destruídas, porque em Moçambique a guerra foi muito mais no mato e não há muitos vestígios. Eles depois percebem-se no crescimento da cidade, porque houve um êxodo muito grande do mato para a cidade, mas é uma cidade encantadora e é um país encantador. E ainda hoje confesso-vos que tenho algumas saudades e gostava imenso de lá voltar. Regressada de Moçambique, depois acaba por voltar a Portugal, mas bem para o norte, ao Porto. Não diretamente. Eu quando vim de Moçambique tive uma experiência na Europa, estive em Stuttgart, mais ou menos nesta altura do ano, com 20 graus negativos, portanto eu venho de Moçambique e vou para um país em pleno inverno, eu venho de verão africano e vou para o inverno europeu. Tive uma experiência também muito interessante e depois regresso novamente à casa dos pais em Palmela, e é quando surge essa possibilidade de vir, através da Comissão de Coordenação, de vir para o Norte. E, portanto, é neste intervalo de 96 que venho depois em maio de 97 para o Norte e que muda a minha vida. Não é aí que vai diretamente para a Rota do Românico? Não, a Rota do Românico é mais tarde. A Rota do Românico nasce num processo, a Rota é todo um processo de desenvolvimento que demora bastante tempo. A Rota do Românico é um excelente exemplo de como é que um projeto nasce de uma boa reflexão, mas demorou muito tempo. Eu, quando venho em 97, venho para um projeto que se chama Pacto Territorial para o Emprego, que é um projeto da DG, na altura da DG 16,
que era a Direção-Geral da Comissão Europeia, que não se chamava assim, eu ainda venho na altura da CEE, hoje vulgo Comissão Europeia, e são projetos pilotos de processos de desenvolvimento territorial muito ligados ao emprego, às questões do emprego, e Portugal tem 3 projetos pilotos. E há uma recomendação da Europa que quem deve coordenar tecnicamente os projetos deve ser alguém das áreas dos estudos, da área social, da sociologia, dos estudos sociais, das ciências sociais. E há aí essa oportunidade, e é quando quando me convidam ou quando eu tenho a oportunidade de vir para cá, e portanto estou até 2001, sensivelmente, com o Pacto Territorial para o Emprego. Nessa altura há um processo no âmbito na Val Sousa, também no âmbito do desenvolvimento regional com a Comissão de Coordenação, que se chama ProSousa, que é um plano de intervenção no Val de Sousa, noutras áreas temáticas, um pouco fruto da crise que tinha havido, e como houve no AVE, o Val do Sousa também sofreu alguns impactos, e a nível governamental do governo português há a noção de que deve haver um plano para o Val do Sousa, que é o ProSousa, e o Pacto Territorial para o Emprego tinha essa ligação muito estreita. Nesse âmbito há um trabalho extraordinário dos presidentes de Câmara da altura, dos autarcas da altura, e muito em partilha com a própria Comissão de Coordenação, com o Presidente da Comissão de Coordenação e com os técnicos, na altura o Engenheiro Luís Braga da Cruz, para além das necessidades e das situações que são precisas colmatar, nomeadamente ainda a nível estrutural e de infraestruturas básicas do território do Val de Sousa, que é preciso pensar num projeto que consiga, a médio e longo prazo, alavancar alguns aspectos críticos que o Val de Sousa tinha, nomeadamente a sua imagem externa e interna. O Val de Sousa tinha uma imagem, eu recordo-me na altura de se fazer um estudo não muito profundo, mas que o senso comum também chegaria lá, de que nós perguntávamos 10 características do território e só ao fim de 9 é que apontavam um aspecto positivo. Portanto, a imagem do território era extremamente negativa. E era negativa para fora, associavam-se ao trabalho infantil, à falta de infraestruturas básicas, à fuga ao trabalho, portanto, a características muito negativas, ao desordenamento, portanto, a um território que era uma mescla de rural com algumas características de urbanidade, e, portanto, havia aspectos muito negativos. O 9º aspecto que surgia tinha a ver com o vinho verde, ou seja, reconheciam que havia uma potencialidade e que a marca, que ainda não havia esta construção, já havia um início de um processo, mas que havia aqui um aspecto positivo que tinha a ver com o vinho verde, que é interessante. E, portanto, é nesta noção e através do estudo que na altura a Quaterner faz para o território, é muito claro esta imagem negativa a própria comunidade interna também a tinha negativa, ou seja, não olhava para o seu território de forma positiva. E, portanto, o engenheiro Luís Braga da Cruz, na altura, afirma, e os presidentes percebem isso claramente, que é preciso trabalhar aspectos que façam mudar esta conotação negativa e a construção de uma marca positiva para o território. Depois de muito trabalho, de alguma reflexão e de muito conhecimento da Comissão de Coordenação, há um aspecto extraordinário que ressalva nisto tudo, que é a riqueza patrimonial medieval, ou seja, o românico, a característica património edificado românico que vem desse tempo, é quase desconhecido
Aliás, ainda hoje, a Rota do Românico tem feito um trabalho extraordinário, isso não se deve a mim, deve-se a um processo e a muita gente envolvida, de descoberta e do reconhecimento e de as comunidades, não só educativas, mas as comunidades de pertença, reconhecerem que têm um património de valor excepcional. E, portanto, o românico e o património românico sobressai aqui. Era o elemento comum, porque havia outro património, havia outras riquezas, mas o património que envolvia todos, que era comum, era o património românico e que tinha um valor excepcional a nível artístico e que estava muito bem cuidado. E estava muito bem cuidado porquê? Porque as comunidades ainda o usavam. Aliás, quase todo o património românico é com uso religioso, mas existe outro que não é. As torres, as pontes, os memoriais, esses estavam um bocadinho mais não estavam em tão bom estado, mas as igrejas e os mosteiros estavam em bom estado, porque a comunidade ainda os usava. Se nós pensarmos que o património românico é o património mais antigo ainda edificado e ocupado, e a razão da sua preservação é o facto de ser utilizado, porque as comunidades ao usarem tratam, cuidam, zelam por ele, o património românico neste território tinha esta característica. E é aí que começa as sementinhas daquilo que poderia vir, que ninguém imaginava na altura, mas que poderia vir a ser o grande projeto de identidade, de construção de identidade positiva. Nessa altura, preparava-se o terceiro quadro comunitário de apoio. E quando há preparação de quadros comunitários, é importante que haja orientação dos territórios para definir quais são os eixos estratégicos para direcionar o investimento, neste caso, o investimento que vinha dos fundos europeus. E há duas grandes linhas, depois desta reflexão, duas grandes linhas que são assumidas para o território do Val de Sousa e que têm peso para fazer inclusivamente um programa específico. Foi a única altura na história de todos os quadros comunitários que o Val de Sousa teve um programa específico direcionado para este território, com uma medida muito forte para o ordenamento territorial e para o acolhimento empresarial, em que grande parte hoje das zonas industriais organizadas resultam desse trabalho, e uma outra parte para aquilo que foi a gênese da Rota do Românico, que houve uma verba associada para trabalhar as parcerias, para recuperar património e para montar um projeto. E, portanto, a Rota do Românico começa assim. Começa como embriãozinho nessa altura, mas depois o grande marco, se perguntarem qual é o grande marco que marca o início da rota, é 2003, quando a Diocese do Porto e os autarcas e a Comissão de Coordenação, e na altura o IGESPAR, já não se chama assim, assinam um acordo para recuperar e para, em base e em redor desse património, construírem um projeto comum para benefício do território do Val de Sousa e que depois alargou em 2010 para mais 6 municípios. Mas a Rota do Românico começou assim. A Rota do Românico provavelmente é o seu projeto mais especial. Apesar de agora estar no município de Amarante, não é? Mas acho que ainda continua ligado ao românico. Sim, a Rota do Românico, a doutora Eduarda Brandão, de quem aprendi imenso, foi a minha grande, quando vim para a Val de Sousa, era administradora delegada, é uma referência para mim, dizia-me com todo o afeto, mas até com um espírito de ensinamento e pedagógico, dizia que para mim os projetos eram como filhos, não é?
É engraçado porque o que aconteceu com a Rota do Românico foi um filho que cresceu e que eu achei que estava na altura dele caminhar sozinho. Mas sim, a Rota do Românico é um processo que eu estou envolvida desde o início desta reflexão. É um projeto que ainda hoje é como um filho. É engraçado porque os meus filhos são depois da Rota do Românico. Todos eles são, havia alguns amigos e algumas pessoas com quem eu fui trabalhando ao longo destes anos todos que diziam, olha, os românicos, porque eles, quando havia provas de luz à noite, eles iam comigo, que é natural. Mas sim, a Rota do Românico terá sempre, e eu sinto que faço ainda parte e que ainda poderei dar muito à Rota do Românico, que ainda é um projeto que faz parte de mim e que eu acho que ainda posso contribuir muito. O meu lugar de origem, eu estou em comissão de serviço no município de Amarante, mas o meu lugar de origem é Valsousa, que é a entidade gestora da Rota do Românico, e ainda eu sinto que sou uma parte ainda da Rota, até porque Amarante faz parte da Rota do Românico. E sempre que me abordam, eu sempre que posso ajudo. E relativamente ao trabalho no município de Amarante, é diretora do Gabinete da Cultura? Eu sou diretora do Departamento da Cultura. Sim. Amarante é daqueles territórios que, ao longo destes meus 20 e alguns anos nesta área, fui aprendendo que às vezes há territórios que é preciso escavar, inventar, ser criativo para descobrirmos algum recurso endógeno assim de valor, porque todos temos valor, não é isso, mas a nível histórico, a nível de uma personagem marcante, que tenha tido algum relevo por alguma ação, há territórios que é difícil encontrar referências, e referências culturais, nomeadamente. Nós estamos numa casa, Citânia de Sanfins, que é uma referência cultural para o município de Passos de Ferreira, e se pensarmos encontramos outros. Mas efetivamente há territórios que é difícil, quase que andamos de lupa à procura de referências. Amarante é o oposto. Falam-nos em Amarante património. Amarante é dos municípios que mais elementos patrimoniais têm do românico. Falamos de literatura e temos Agostina Bessa Luís, Teixeira de Pascoais. Falamos em pintura, fora outros, porque tem muito mais. Falamos em pintura, temos o Amadeu de Sousa Cardoso, o Acácio Lino, o Manuel Montorroso. Ou seja, Amarante tem esta componente de não peca por excesso, porque não é de todo, mas é um desafio ao contrário, que é como é que perante uma panóplia de referências históricas, porque depois falamos num património condensado de valor histórico muito grande, tem uma ligação às invasões napoleónicas muito forte, às guerras liberais, ou seja, Amarante tem um potencial que a grande dificuldade é como é que nós gerimos uma marca cultural e como é que dinamizamos uma marca cultural num território que é tão rico e tem tantas referências. E que não podemos dizer, eu sou incapaz de dizer que Teixeira de Pascoais é melhor que Amadeu de Sousa Cardoso ou que o próprio Amadeu de Sousa Cardoso é uma referência maior que Acácio Lino. Portanto, é este desafio enorme. Eu achei que ao fim de 20 e tal anos na Rota do Românico precisava de provar a mim mesma que conseguia o desafio. Eu já conhecia Amarante e trabalhava no âmbito da Rota com o município de Amarante, e quando me lançaram o desafio eu achei, por que não? Eu espero, o trabalho na cultura é muito mútuo e eu não sou muito de chegar e fazer logo transformação. Eu espero ir conseguindo transformar aos poucos e dar o meu melhor também por Amarante, porque eu sou de me apaixonar e tal como me apaixonei pelo território da Rota do Românico, também me apaixonei por Amarante e vou-me apaixonando e vou tentando dar o meu melhor. As responsabilidades são muito grandes porque Amarante, de facto, só para termos a noção, os grandes municípios
e quando digo grandes municípios é uma escala porque há de facto uma diferenciação ao nível dos municípios, até pela sua dimensão populacional. Amarante é dos poucos municípios de média dimensão que tem um departamento de cultura. E isso, desde logo, se pensarmos que tem 3 departamentos, o mais recente é o da cultura, por aqui percebemos a importância estratégica que o Executivo e que na estratégia para a Amarante a cultura tem. E, portanto, desde o Museu Municipal a uma biblioteca que tem mais que um polo, a vários equipamentos culturais, está para abrir um grande cineteatro que é uma referência norte, numa cidade média. Acredito que não haja muitas cidades médias que tenham um equipamento daquela excelência. Está em construção, em fase final, com um projeto de arquitetura do arquiteto Cisa Vieira, um novo museu, e, portanto, é um desafio enorme, e eu tenho a responsabilidade de motivar, antes de mais, uma boa equipa, porque a Amarante tem uma boa equipa, e de tentar com eles trabalhar da melhor forma a cultura em Amarante. É um desafio muito grande, mas eu espero deixar algumas sementinhas. Relativamente à importância da Cidade de Sanfins, tanto para o Conselho como para o turismo de Portugal e para o nosso país, eu gostava de lhe colocar uma questão que também coloquei ao Sr. Professor Armando Coelho. O Paulo Rangel esteve cá nas últimas eleições autárquicas e em visita lamentou o abandono destes castros. E de que forma é que podem haver responsabilidades nesse seu abandono, e de que forma é que pode ser contrariada essa questão? Que ações é que podem ser tomadas no sentido de potenciar? Eu entendo o que me quer dizer e perguntar, que é muito pertinente, muito mais a uma mulher de cultura, ou supostamente que trabalha o património com tanta paixão e que lhe dá extrema importância. O património é a minha vida há muitos anos e lhe dou muita importância. Não sou extremista ao ponto de achar que o investimento no património vale mais do que o investimento na saúde ou em cuidados primários ou em situações de garantir os cuidados básicos para as comunidades, sendo que eu acho que Portugal, felizmente, haverá sempre algumas lacunas, mas Portugal fez um avanço muito grande ao nível dessa preocupação, e acho que somos até um país de referência a esse nível. Mas a questão do património traz-nos aqui algumas questões só para enquadrar este pensamento e da pergunta que me faz. Nós, quando destruímos, eu lembro-me quando foi o 2º Congresso Internacional da Rota, às vezes não era muito perceptível, eu às vezes sou como as crianças, imbico para ali, tem que ser para ali. E eu dizia aos meus colegas na altura que achava que tínhamos que trabalhar a memória, não tanto a memória diretamente histórica, mas que tínhamos que trabalhar a memória psicossomática, na lógica daquilo que está aqui dentro. Para se perceber que a história e o património é o nosso ADN. Nós só conseguimos perceber o que somos hoje se percebermos e se tivermos conhecimento da nossa história. E isto, de uma forma muito simples, o que eu quero dizer é, se nós não o conhecermos, e infelizmente o ensino da história tem sido cada vez mais abandonado, que é um aspecto altamente crítico, e hoje em dia nós estamos a viver novamente uma convulsão na Europa, e nós acabamos uma guerra horrenda que destruiu a Europa, que marcou a civilização mundial, e nunca ninguém imaginou que pós-Guerra Fria a Europa pudesse entrar outra vez num conflito. E isto é muito recente, ainda há gente viva que viveu esse momento. E
isto não é utopia, mas se nós abordarmos claramente os conflitos, aquilo que aconteceu, se isso fizer parte da nossa formação educativa, nós estamos, não quer dizer que se atenue a possibilidade de acontecer, mas construímos no ser humano e nas sociedades massa crítica para perceberem o que aconteceu. Grande parte da geração, do momento da geração, não tem a noção de quantas pessoas morreram num conflito como a Segunda Guerra Mundial, ou como o conflito da Sérvia, que também é muito recente, ou com muitos conflitos que nunca pararam. E, portanto, quando nós hoje falamos, infelizmente, do que está a acontecer hoje em dia, da guerra da Rússia com a Ucrânia e da Europa, porque já que tem esta escala também, nós temos a noção da dimensão do horror do que estamos a viver, mas para mim, ainda é mais horrível porque é muito recente aquilo que nós contamos, que se dizimou comunidades, que morreu tanta gente e de forma atroz. Isto para dizer o quê? Se nós não estudamos o nosso ADN civilizacional, nós somos como os doentes de Alzheimer. O que é um doente de Alzheimer? Qual é a sua característica? É uma pessoa que perde toda a sua identidade pessoal, que esquece o nome do pai, dos filhos, da mãe e muitas vezes de si próprio, que deixa de ter referências para trás. Não tem referências para trás, e quem não tem referências para trás não tem referências para a frente. Isto pode ser uma coisa dramática o que eu estou a dizer, mas para mim é a melhor metáfora para explicar o quanto é importante e quanto nós somos responsáveis por cuidar do nosso património. Paços de Ferreira é riquíssimo porque tem uma citânia, como a Citânia de Sanfins. Eu entendo que na lógica das prioridades não é fácil afetar recursos para a cultura, para escavar, para investigar, mas é fundamental que não se faça o que se está a fazer agora. A Citânia de Sanfins, se a memória não me falha, a última escavação foi em 2010, que foi uma escavação muito pontual junto daquilo que poderá ser uma igreja medieval, já numa fase de medievalidade, e isso comprova a ocupação tardia que a Citânia de Sanfins tem. E, portanto, não quer dizer que se afete muita verba à cultura, mas pelo menos todos os anos afetar alguma verba. Quem diz à Citânia diz a outros elementos patrimoniais. Mas há um aspecto fundamental para se dar valor ao cuidar do património. É esta lógica de que se nós não cuidamos do património, estamos a enterrar o nosso ADN e, portanto, não havendo referências do nosso ADN, nós somos um doente de Alzheimer. E há aqui uma questão fundamental, que é o trabalho com as escolas. Eu digo muitas vezes, e isso na comunicação é uma palavra banal ou é uma frase banal, que é: nós só cuidamos e só amamos o que conhecemos. Se a formação da pessoa, e quando digo da pessoa, até nesta proximidade das pessoas de Paços, das pessoas do território, agora de acima do Tâmega e Sousa, não tiverem a possibilidade de saber que têm um património deste valor, eles não podem ser acusados mais tarde de não cuidarem dele. Portanto, a responsabilidade é nossa agora, nas nossas funções, nas funções de educação dos pais. Uma pessoa deste território tem que vir visitar a Citânia de Sanfins, tem que mostrar a Citânia de Sanfins aos filhos, e os professores têm que falar da Citânia de Sanfins. Quem diz da Citânia de Sanfins diz do Monte Mozim, que é outra Citânia, que é um castro em Penafiel, fala na igreja de Ferreira. Eu que vivo em Ferreira, quando às vezes, e porque tem o mosteiro de Ferreira, e às vezes as pessoas dali, e falava do mosteiro aos meus vizinhos, e quando lhes explicava que aquele mosteiro tinha quase 1000 anos, eles ficavam a olhar para mim. Eles sabiam que era muito antigo, porque os avós falavam, mas não sabiam que era tão importante. Portanto, isto é só por um processo de aprendizagem. Portanto, a nossa responsabilidade
é assumirmos que temos que deixar uma componente de verbas em orçamento para cuidar. Não é preciso muito, porque depois é esta coisa muito nossa, que é, quando há fundos, gastamos rios de dinheiro a recuperar, depois não mantemos, e depois, quando é preciso recuperar, precisamos outra vez de muito investimento e não temos. É assumir que se deve deixar uma verba do orçamento público para recuperar património e ter a responsabilidade pública de transmitir, de trabalhar com as escolas, de trabalhar com as comunidades, de valorizar as comunidades, de mostrar às comunidades que eles têm um património muito rico, porque este património pode ser classificado como património do Estado português, mas ele, acima de tudo, é destas pessoas. E as pessoas têm que ter essa noção. E se nós assumirmos que eu tenho algo que é muito valioso, eu cuido dele. Portanto, as pessoas têm que saber que este é um património muito valioso, e alguém tem que lhes dizer isso, e alguém tem que lhes dar esse valor. Portanto, esta responsabilidade, o processo patrimonial de salvaguarda passa por aqui, não tenho dúvidas nenhumas, não é com muito dinheiro, é com esta ação, é com esta... Por isso é que o trabalho da Rota é tão valioso, porque os seus eixos fundamentais têm a ver com isto, que é fazer com que as comunidades, a comunidade educativa, as comunidades locais assumam que o valor do património é em primeiro lugar deles. E enquanto o património não der votos e as pessoas não virem que se está a fazer qualquer coisa de errado no seu património e não forem bater à Câmara das pessoas responsáveis e dizer aquilo é meu, aquilo é da minha terra, tenho muito orgulho, portanto não podem fazer aquilo. Paixão. Portanto, enquanto as pessoas não souberem o valor, é paixão. Apaixonar as pessoas. Porque a Citânia de Sanfins é em primeiro lugar das pessoas de Passos. E as pessoas têm que saber. Há uma particularidade engraçada que eu aprendi com o professor Armando Coelho, que não sei se grande parte das pessoas, eu não sei se ele falou nisso na entrevista que antecedeu, que a Citânia de Sanfins é dos poucos castros do noroeste peninsular que a sua liderança era matriarcal, eram as mulheres que tinham a responsabilidade de comandar, eram elas que tinham o poder sobre a Citânia. E é muito interessante porque isto é um aspecto, hoje em dia fala-se tanto das questões da igualdade, que também acho que é muito discutível, e eu sou uma mulher, mas acho que eu não quero ser igual aos homens, mas é este aspecto de, voltando à questão do ADN e do Alzheimer, é importante perceber como é que há 2000 anos havia um núcleo de comunidade que a responsabilidade máxima naturalmente era das mulheres, era matriarcal. E é um aspecto muito interessante e não tem nada aqui de guerra de sexos, mas é perceber como é que as coisas funcionavam naturalmente. Há outro aspecto, e pegando e concluindo o que me perguntou, que também e cada vez mais eu entendo que é uma solução para o património, que é o trabalho em rede. E trazendo isto entronca com as questões do turismo. Nós não podemos confundir o turismo com a valorização patrimonial. O turismo tem que funcionar sempre numa lógica instrumental. O turismo tem muitas lógicas instrumentais, o turismo é uma atividade económica e nunca deve deixar de ser visto como tal, e esta atividade económica deve ser um instrumento de valorização patrimonial, mas não pode ser o turismo a ser a razão da valorização do património. Ajuda, mas não pode ser a única razão. E na componente turística deixar também uma tendência, nós achamos muito que o nosso umbigo é o melhor umbigo do mundo, porque é o que nós vemos. E no turismo, se nós pensarmos com a globalização, os territórios são cada vez mais competitivos. Nós não temos a noção, mas há 2 pontos do mundo que são os pontos que melhor trabalham o turismo no mundo, que é a Austrália e a Nova Zelândia.
Porquê? Porque eles estão tão isolados que precisam de trabalhar. Em termos de comunicação, são uma referência a nível da comunicação para o turismo, de marcas, de design, de comunicação, são uma referência para quem trabalha nesta área. Porquê? Porque eles precisam de quase competir com tudo o que têm com o resto do mundo. Isto para dizer o quê? Todos os territórios competem uns com os outros. Quando nós dizemos, nós temos a melhor Citânia, neste caso, e para mim a Citânia de Sanfires é sem dúvida a referência das Citânias, mas depois formos à escala mundial, não é. E se nós pensarmos que todo o território tem boa gastronomia, ou produtos endógenos ou patrimoniais, torna-nos pequeninos e, portanto, e vai-se esbatendo. Portanto, a melhor forma de contrariar e de sermos fortes é de trabalharmos em redes. Houve um projeto que eu estive envolvida muito transversalmente e não diretamente, que teve a ver com a rede, com a construção ou a formação de uma rede de castros e verracos do norte peninsular, que foi uma pena não avançar, porque é na união que esta força e que o património também se consegue valorizar e afirmar, e é importante que quem tem a responsabilidade de estações arqueológicas ou de elementos patrimoniais como este ou como qualquer outro, de consiga trabalhar em rede e que assuma que o trabalho em rede é a forma de conseguir o que sozinho não se consegue. E às vezes é preciso termos esta capacidade de nos despirmos, de acharmos que só vemos o nosso umbigo. Se nós começarmos a ver os outros e conseguirmos juntar aquilo que mais o que nos une do que o que nos separa, isto não tem nada de teoria, porque na prática funciona, temos muito a ganhar. Doutora Rosário, acredita que a realidade aumentada pode ser um catalisador para a promoção destes castros históricos, na promoção junto do público? Sim, eu acredito e hoje, felizmente, a tecnologia permite-nos aprofundar um conhecimento de forma imediata que se calhar, se nós recuarmos há alguns anos atrás e nós estamos rodeados de peças que estão descontextualizadas, é a melhor forma, mas que se nós, através daquilo que é a tecnologia e da realidade aumentada, nós conseguirmos perceber estas peças no local próprio e num contexto integrado, a apreensão dos conteúdos é muito mais facilitada. E se calhar é a forma de não ficar, através da tecnologia e da realidade aumentada, que é uma das formas tecnológicas de interpretação do património, e não só, mas é nesse caso que estamos a falar, de nos permitir apreender informação que até aqui se calhar só estava a uma determinada elite, a uma nata de conhecimento de investigadores que tinham que aprofundar muito. Se nós olharmos para ali, para uma peça que está completamente descontextualizada, não é? Se eu não ler a legenda, nem sequer percebo do que é que aquilo faz parte. Aquilo são peças de utensílios domésticos, mas que são fragmentos. E a tecnologia permite-nos, sem dúvida, essa apreensão imediata. E nunca, se calhar, a tecnologia fez-nos avançar muito na área da medicina, do diagnóstico, mas para o património e para a interpretação do património e para a comunicação do património, a tecnologia é, sem dúvida, uma ferramenta fundamental e que tem vindo a entrar, a ser utilizada e que é fundamental que haja mais investimento, mais investigação e, acima de tudo, mais assumir que é uma ferramenta crucial para trabalhar com as escolas, para trabalhar com, hoje, as novas gerações estão agarradas a um dispositivo, através de jogos, através de comentários, através da realidade aumentada, há uma apreensão quase imediata
que se calhar era preciso ler 4 ou 5 artigos extremamente maçudos, que nós desistíamos à segunda folha e que as crianças não liam de certeza, mas que através dessa tecnologia se apreende de uma forma muito mais rápida e com uma realidade muito mais adequada. Sim, sem dúvida. Por exemplo, acreditava que um centro interpretativo faria sentido no caso da Citânia Sanfins no Museu da Sim, Citânia claro que sim, claro que sim. De que forma é que poderia É ser engraçado, implementado? desde logo perceber quando chegamos à Citânia de Sanfins que é engraçado porque eu vi muitas vezes à Citânia de Sanfins e com várias pessoas e com vários grupos e as pessoas chegavam lá e nisso a Citânia tem a casa com colmo que ajudava a perceber, mas as pessoas olham para ali e pensavam, coitados, os desgraçados viviam aqui. Isto devia de ser, sem dúvida, que não tinha o conforto que temos hoje em dia, mas se nós recuarmos há 200 anos, também o conforto não era assim tanto. Mas a realidade, e hoje há dispositivos através de hotspots, através de QR codes, através de uma pessoa chegar à Citânia de Sanfins e de permitir ter documentários trabalhados e a pessoa chegar ao espaço e perceber o que era efetivamente, ou que poderia ter sido efetivamente uma Citânia, e que acredito que é necessário investimento, seguramente, mas acima de tudo é necessário uma produção de conhecimento, investigação à partida. A Citânia ainda precisa muito de ser escavada e de se investigar bastante mais, mas chegar a uma Citânia e ter ferramentas tecnológicas para perceber ajudava muito. E quando chegamos a este museu, a este núcleo arqueológico que é extraordinário, mas que um leigo, e vou ser muito franca, olharmos, umas crianças olharem para aquelas peças ou para aquelas mós e no descontexto de perceber qual é a sua função, eles não entendem nada e nós não os podemos condenar, porque elas efetivamente estão descontextualizadas, mas se com recurso à tecnologia e aquelas peças puderem ser visualizadas de forma virtual num contexto real, a apreensão é automática, porque a professora chegar ali e dizer que aquilo servia num eixo, numa mó, que trabalhava desta forma ou aquela, é preciso uma capacidade de abstração e de imaginação extremamente elevada, se pensarmos nisso. Se nós conseguirmos recorrer a um documentário ou a um instrumento tecnológico que nos permita, através da visualização das peças, num contexto virtual, perceber onde é que elas estão, é um clique de segundos, num segundo ganhamos muitos bytes, muitos terabytes de informação. E, portanto, é sem dúvida a tecnologia é um aliado extraordinário para a interpretação do património e para nos ajudar, e volto a esta questão, a não sermos doentes de Alzheimer, porque nós estamos a ir para esse lado e a ter noção que temos que conhecer aquilo que somos. E para terminar, para além das sugestões que fez há pouco, no sentido da preservação do património, de não sermos doentes de Alzheimer, e da questão da educação, acima de tudo da educação e da comunicação em rede e do trabalho em rede, que sugestão é que acha que faria sentido no caso específico da Citânia de Sanfins? Acima de tudo, eu acho que a Citânia de Sanfins já tem, em termos de infraestruturas físicas, condições para acolher. Aliás, se nós formos lá acima à Citânia, tem um espaço e tem um edifício que pode ser muito bem trabalhado. Nessa interpretação, naquilo que falámos, de permitir que a Citânia possa ser interpretada, um bom mapa da Citânia que caracterize, que explique o que é que são aqueles elementos. Isto
só alguém que trabalha muito, ou as pessoas que trabalham muito nesta área que percebem. Só para percebermos a dimensão desta Citânia, quem fala desta fala de outras, num contexto de paisagem milenar, e isto voltamos à história da humanidade e da civilização, as Citânias são os primeiros espaços onde os povos que passam de nómadas a sedentários. E por isso é que são no alto, não é? Porque permitia ver a caça, ver por uma questão de proteção, e portanto por isso é que os povos, quando se começam a sedentarizar, começam pelo alto, depois 1000 anos depois vão para a meia encosta, e hoje todos pudermos construir à beira-rio ou à beira-mar, ficamos todos contentes. É engraçado como é que na história da civilização e na ocupação e neste umbricar do homem com o território, com a terra, há esta ligação territorial. E explicar isto, porque é que a Citânia naquele alto, é uma questão de conteúdo, e está estudado já, e a Citânia de Sanfins, volto a dizer, precisa muito ser estudada, mas já é estudada. O professor Armando Coelho, e não só, outras referências e outros estudiosos antes do professor Armando Coelho o fizeram, e há muita informação. Um espaço como a Citânia de Sanfins precisa desde logo de um mapa que o interprete, que o explique. Quando nós chegamos lá vemos pedras. Como eu sempre disse, mesmo no românico, as pedras são muito bonitas, mas não falam. Precisam que alguém fale por elas. Portanto, a Citânia de Sanfins precisa de um bom mapa, de uma boa interpretação, que às vezes de QR codes muito simples, que é pôr um post e pôr um QR code, e nós hoje com o telemóvel fazemos a ligação, que seja sinalizada, que se explique, que se cuide da casa, do núcleo da casa de Colmo, que se mostre como é que era, como é que se funcionavam as casas daquela altura. Isso hoje em dia a tecnologia pode fazer isso. E há gente muito boa que trabalha comunicação patrimonial, que pensa museografia com uma qualidade extraordinária e que pode olhar para a Citânia de Sanfins e fazer isso. E às vezes não é preciso um investimento assim tão grande, porque o maior investimento até já foi feito. É recuperar aquela casa, é dar ocupação àquela casa, é colocar coisas que se percebam, que sejam atrativas. Não é preciso grandes brochuras, grandes flyers. Hoje em dia, como falava, a tecnologia ajuda tanto, com bons documentários, com boas referências, é dinamizar. E um segredo é não fechar a porta, porque ao fim de um mês só foram lá 4 pessoas, porque isto demora muito a fazer. É persistir, é nunca fechar a porta, é ter a porta aberta aos fins de semana, porque as famílias vêm ao fim de semana. E se souberem que aquilo está sempre fechado, não vão arriscar e fazer esta viagem toda para bater com o nariz na porta. É persistir e ter a casa aberta. É ter informação, que às vezes é painéis, é ter uma televisão com documentário, é começar por aí, mas é ter a casa aberta e acolher gente, ter gente, alguém que explica. Há pessoas que sabem o som, a imagem, pessoas que possam fazer visitas acompanhadas, mas não é desistir ao fim de um mês porque só foram lá 4 pessoas. É saber que essas 4 no mês a seguir, se calhar são só há 4, porque a partir do momento em que nós fazemos um trabalho, um investimento, mas depois fechamos a porta, dificilmente recuperamos. E quem nos dera a nós que as Citânias e que outros elementos e outros locais, outros sítios patrimoniais tivessem o que a Citânia de Sanfins já tem, este espaço maravilhoso, que tem que estar aberto, tem que ser acolhedor, que tem que ter investimento em museografia. Volto a dizer, eu que até sou na área e que há aqui um trabalho extraordinário, mas é preciso continuar a trabalhar tudo isto, a trabalhar as tecnologias. Nós olhamos para ali e vemos MOS. Eu não sei como é que aquilo funcionava, não é? E é essa interpretação, essa comunicação. E depois outra questão basilar, que é comunicar.
E para comunicar é preciso investir, porque se as pessoas não sabem que há uma citana de Sanfins que é visitável, não vêm cá. Vão a Briteiros, ou vão ao Monte Mozinho, ou vão a outro sítio qualquer porque está aberto. É muito importante que haja esse primeiro passo, que necessita de investimento porque não vai ter resultados imediatos, é verdade, mas que é preciso investir, voltar a investir, voltar. É por aí, acho eu. Muito obrigada. Nada, espero ter sido útil. Estou assim por encerrada a entrevista com a doutora Rosário Correia Machado, agradecendo a sua disponibilidade para estar aqui connosco e despeço-me até uma próxima. Obrigada.